Salve, salve, torcida! A gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, com as notícias aí do sabadão, cara. Clássico contra o Fluminense que vai ser na semana que vem, já vem dando o que falar, meu amigo. Essa semana foi bastante quente e o Fluminense aí pediu paz no clássico. Vamos falar disso, vamos falar aqui também da situação de reforço, cara. O Vasco demonstrou interesse no atacante do Cruzeiro. Também vamos falar aqui dessa volta do Douglas Luiz e do Felipe Coutinho ao Vasco. O que tem de verdade nisso, Douglas Luiz falou sobre esse assunto. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Melhorias em São Januário. Será que vem aí a tão sonhada reforma do nosso estádio? Vamos falar disso. Já vai deixando o like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. O Vasco vem fazendo um trabalho aí de melhoria nos gramados de São Januário, no CT Moacir Barbosa e também no estádio Nivaldo Pereira. Vale ressaltar que o estádio Nivaldo Pereira é onde a base do Vasco vem atuando e já está visivelmente nítido a melhora no estado do gramado, cara. O Vasco pensando aí até nos garotos das categorias de base. O que não faz uma gestão profissional num clube, né, cara? Com a chegada da 717 Partners, muitas coisas estão mudando dentro do Vasco. Vem acontecendo algumas melhorias no estádio de São Januário, como, por exemplo, a troca do placar eletrônico lá de São Januário, entre várias outras coisas, né? O torcedor vascaíno segue esperançoso que, enfim, pode sair, quem sabe, a tão sonhada reforma do estádio de São Januário, o que eu acho que está bem longe de acontecer, até porque a grande prioridade hoje da 717 Partners é conquistar o Maracanã, é conseguir gerir o Maracanã, né? Algo que está praticamente fora da realidade hoje do Vasco, já que o governo do estado do Rio de Janeiro não está nem aí para o Vasco. Para falar a verdade, eles querem o Vasco longe do Maracanã. A gente já falou muito desse assunto aqui, né? Mas a questão de São Januário, eu acho que seria extremamente importante o Vasco reformar o estádio, aumentar drasticamente a capacidade. O estádio de São Januário tinha que caber no mínimo, meu amigo, 40 a 50 mil torcedores, no mínimo, no mínimo. Na minha opinião, com certeza o Vasco tem muito mais torcida para encher São Januário todos os jogos, né? Tem a capacidade aí de um tamanho de um Maracanã, para ser bem realista aqui, velho. Realmente, o torcedor vascaíno apoia o Vasco. A gente viu ano passado a Série B como que foi, né? Torcedor até a última rodada apoiando o Vascão, o torcedor saiu do Rio de Janeiro, de vários pontos do Brasil, para ir naquele último jogo contra o Ituano. Com certeza, com o Vasco vivendo uma boa fase, ainda mais em São Januário, reformado, meu amigo, aí é lotação todo jogo, aí é muita grana entrando aí no bolso do Vasco. Mas é um sonho que parece estar um pouco distante. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Essa 7 Partners não nega uma possibilidade de reformar São Januário, mas também não confirma aí com clareza, né, que vai sim reformar o estádio. Vai, por exemplo, fazer meio que uma arena para o Vasco, né? Arena São Januário, né, como poderia ser o nome aí do novo estádio do Vasco. A gente não tem essa certeza. Ficamos aqui no aguardo, mas o Vasco vem fazendo algumas pequenas melhorias aí, tanto no estádio de São Januário, também no CT que o Vasco treina com seu elenco profissional e também no estádio onde o Vasco manda os jogos da base. Bom, e por falar em Maracanã, meu amigo, o Fluminense aí que causou um grande alvoroço essa semana, né? Especialmente aí o presidente do Fluminense, né, cara? Que foi totalmente covarde com a instituição Vasco da Gama naquela entrevista lá no canal Seleção Esporte TV, devido aí ao grande alvoroço dos torcedores, inflamando mais ainda a rivalidade entre os dois clubes e tendo grandes chances aí de ter algum conflito entre as torcidas. O Fluminense emitiu uma nota que reitera a sua torcida o pedido para que cessem imediatamente quaisquer manifestações que extrapolem a rivalidade sadia, especialmente aquelas que reproduzem discursos de ódio e que busquem incitar qualquer tipo de hostilidade entre as instituições e as suas torcidas. Claramente isso daí foi provocado pelo presidente do Fluminense, né? O Vasco estava quieto de boa, tentando ir passo a passo para resolver a questão do Maracanã, foi na justiça, não deu certo, vai tentar buscar novos recursos aí para tentar conseguir a licitação do Maracanã. Porém, o presidente do Fluminense vai ao vivo, dá aquelas declarações infelizes, né, pra gente não xingar ele aqui no nosso vídeo, dá aquelas declarações que ele não deveria ter falado absolutamente nada daquilo ao vivo, desrespeitando totalmente o Vasco, e com certeza isso inflamou muito nós torcedores vascaínos, inclusive o próprio Vasco, inclusive o nosso próprio CEO, Luiz Melo, que foi lá, falou palavras duras ao presidente, se dirigiu duramente ao presidente do Fluminense, e a gente espera que o Vasco ainda tome alguma medida cabível para que esse senhor pague pelo que ele falou, né? Ele acusou o Vasco de uma coisa que o Vasco não fez. O Vasco tem que buscar os seus direitos e resolver essa questão quanto antes. E o Fluminense não adianta postar notinha para pedir paz, meu amigo, porque o problema saiu de lá, mano. Tá certo, não tem que haver nenhum tipo de conflito. Isso é errado, todo mundo sabe disso.
Mas essa atitude partiu do Fluminense. Mas vale sempre lembrar que o Fluminense inflamou tudo isso daí e qualquer coisa que aconteça é responsabilidade do Fluminense, que na minha opinião foi o grande culpado disso tudo aí, por inflamar a rivalidade mais ainda e extrapolar o extracampo. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto, quem para você é o culpado nessa questão envolvendo o Vasco contra o Fluminense. Bom, agora vamos dar um girão aí no mercado da bola, cara. O Vasco teria consultado a situação do atacante Bruno Rodrigues, que está atualmente no Cruzeiro. O jogador que pertence ao Tombense está somente emprestado ao Gigante Mineiro. E durante essa janela de transferências do futebol brasileiro, o Vasco e o Internacional fizeram consultas sobre o atacante de 26 anos, que é disparado o melhor jogador do Cruzeiro. Situações não evoluíram para propostas na época, né? O Vasco não teria feito uma proposta oficial, mas demonstrou um interesse no jogador. Vale ressaltar que a diretoria do Cruzeiro preferiu valorizar o atleta, que tinha um salário bem baixo considerado pelo que ele faz dentro de campo, né? Porque é o melhor jogador do Cruzeiro, recebia cerca de R$100 mil mensais. E o Cruzeiro já tem um acordo com o jogador para ele passar a receber cerca de R$180 mil. Tanto o Cruzeiro e a Tombense já discutiram as questões envolvendo a permanência do jogador em definitivo na Toca da Raposa, mas ainda não estabeleceram um valor para a aquisição do atleta. Pode ser que o Vasco surja aí com uma grande possibilidade para o jogador se transferir, quem sabe aí em julho, né? Disparado, como eu disse, o melhor jogador do Cruzeiro chegaria sim para compor o elenco do Vasco. Eu acho que ali o trio de ataque do Vasco já está bem formado com o Gabriel Peck, com o Alex Teixeira e também com o Pedro Raul, pelo menos antes da janela de julho, né? Porque a gente espera que o Vasco faça algumas contratações de peso, né? Alguns jogadores mais interessantes com status de titular. O Bruno Rodrigues, se viesse para o Vasco, seria somente para compor o elenco do Vasco. Qualidade tem, mas hoje no time titular do Vasco eu não consigo enxergar esse jogador atuando como titular. Deixa aí nos comentários aí se você acha que o Vasco tem que tentar realmente contratar esse jogador. O Cruzeiro está vivendo a situação lá de renovar o seu contrato e ficar com ele em definitivo, porém existe sim o interesse do Vasco e do Internacional no jogador. Sonho mesmo do torcedor vascaíno é sem dúvida nenhuma a volta do Douglas Luiz e do Felipe Coutinho ao Vasco, né, cara? Dois jogadores aí espetaculares que estão jogando juntos atualmente lá no Aston Villa, na Inglaterra. Inclusive, estão lutando aí por uma vaga em alguma competição europeia, lá na Premier League. O Douglas Luiz vive uma fase muito melhor do que a do Felipe Coutinho, por exemplo. Em uma live, o jogador falou aí a respeito da volta dele ao Vasco. Ele disse que o torcedor pode ficar tranquilo, que em breve ele estará voltando para o Vasco. Ele disse também que sonha em jogar com o Felipe Coutinho no Vasco e disse que vai sim conseguir realizar esse desejo de jogar com o Felipe Coutinho no Vasco. Mas ele deixou bem claro aí para o torcedor para parar de sonhar que ele vai voltar amanhã, por exemplo. Ele pretende sim voltar ao Vasco, mas muito possivelmente não será nesse ano. Acompanha aí o que disse o Douglas Luiz em uma live aí que o jogador estava até jogando lá um joguinho, faço minha mínima ideia que jogo seja esse. Quando eu volto, em breve, mano. Em breve, pretendo voltar aí. Infelizmente, os torcedores têm que pararem de sonhar que eu vou voltar, tipo, amanhã, né? Não tem como, tropa. Não tem como. Felizmente, queria muito poder voltar. Pô, voltar onde, porra, onde fui formado. O clube que eu amo. Mas infelizmente, a vida não é assim, mano. Pois é, ele deixou bem claro aí que deseja voltar ao Vasco, mas todo mundo sabe que hoje é um sonho praticamente impossível o retorno do Douglas Luiz. Felipe Coutinho, diferentemente do Douglas Luiz, já tá praticamente em fim de carreira lá na Europa, né, cara? Talvez vai encontrar um mercado bem mais escasso para ele lá no futebol europeu. Eu acho que seria o momento ideal para ele voltar ao Vasco. Porém, o jogador deseja seguir lá no futebol europeu, o staff do atleta já disse isso, as propostas do que o Corinthians fez, o Corinthians tentou a contratação do Felipe Coutinho e a informação que a gente tem é que ele quer seguir lá jogando no futebol do exterior, muito possivelmente, se não for na Europa, ele deverá ir para o mundo árabe, Estados Unidos, China, por aí, né, cara? Eu acho que pro Brasil ele deverá retornar lá com uns 35, 36 anos. O Douglas Luiz é um jogador muito jovem, eu acho que ele deverá voltar ao Vasco também depois dos 30, lá para 33, 34 anos, já que é um jogador interessante lá para o mercado europeu e com certeza ele deve sonhar em atuar em algum gigante lá na Europa. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desses possíveis retornos aí do Douglas Luiz e do Felipe Coutinho, se você acha que são o Souza 2.0 ou se você acha que tem alguma possibilidade deles voltarem ao Vasco algum dia.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.